Um jovem casal se muda para outro país, almejando um futuro mais promissor. Você trabalha duro, aprende o idioma, tudo parece estar indo bem, exceto que a pessoa com quem você compartilha sua cama não é quem ela diz ser. Eles são um demônio determinado a destruir a própria alma. Esta é a história de um casal assim. Dublin, Irlanda. É 2 de novembro de 2021. A temperatura está pouco acima de zero enquanto o Garda, Colin, Millie pedala pelo centro da cidade em uma patrulha de rotina. Por volta das 3h20 da tarde, algo chama sua atenção. Um homem correndo descalço pela rua Middle Abbey, só de short. É uma visão incomum, mesmo para Dublin. O homem demonstra angústia, com olhos arregalados e saltados, encharcado de suor mesmo com o frio. A guarda Millie intercepta o homem perto da agulha, na rua O'Connell. Ele se identifica como Diego Costa Silva e explica que correu todo o caminho desde Finglas, insistindo que gosta de correr descalço. Mas não é só a aparência dele que preocupa. Diego está visivelmente abalado. E quando perguntado se está bem, ele revela que tem se sentido chateado e deprimido. Ele confessa que contou à esposa sobre beijar outra mulher e teme que ela esteja tendo um caso em retaliação. Sentindo que algo está seriamente errado, a guarda Millie decide deter Diego sob a seção 12 da Lei de Saúde Mental para uma avaliação médica. Ele é levado primeiro à estação da guarda de Store Street e depois transferido para o Hospital Mater. Lá, os médicos notam que Diego está mostrando sinais de um episódio psicótico, delírios, pensamentos desordenados e uma intensa paranoia de que sua esposa possa prejudicá-lo. A equipe médica o incentiva a permanecer no hospital voluntariamente, mas Diego recusa. Apesar de suas preocupações, ele é liberado na tarde seguinte, no dia 3 de novembro. Sua esposa, Fabiola Camara de Campos Silva, chega ao hospital para buscá-lo. Ela diz aos médicos que viu uma mudança drástica no comportamento do marido desde o sábado anterior. Embora Diego fosse um usuário regular de cannabis, ele não fumava há dias, mas a mudança em seu estado mental era inegável. Contra o conselho médico, Diego insiste em sair. Em retrospecto, é inevitável desejar que mais esforços fossem feitos para mantê-lo no local. Tragicamente, aquela viagem para casa seria a última vez que alguém viu Fabiola viva. Na manhã de 4 de novembro de 2021, às 6h15, uma ligação arrepiante foi feita para os serviços de emergência em Dublin. Do outro lado da linha estava Diego Costa Silva, soando assustadoramente calmo, enquanto falava com Neil Murray do Corpo de Bombeiros de Dublin. Suas palavras eram simples, mas chocantes. "Acho que matei minha esposa", ele continuou. "Briguei com minha esposa, ela tentou me matar." Apesar da gravação completa desta chamada de emergência ter sido reproduzida no julgamento, o público ainda não tem acesso a ela. Mas essas palavras sozinhas pintam uma imagem perturbadora do que estava por vir. Dentro de minutos, o guarda Peter Kilgallen chegou ao local, um apartamento em Charlestown Place, Finglas. A Unidade Especial Armada da Garda, Apoio de Suporte Unificado, já havia garantido a área, e o guarda Kilgallen ficou atrás de um de seus oficiais armados enquanto se preparavam para enfrentar o que os aguardava atrás daquela porta. Eles bateram e a porta se abriu, revelando Diego Costa Silva, descalço, vestindo apenas shorts e chinelos. Seu corpo estava manchado de sangue, sobretudo nos pulsos. Ele reiterou a Gardai sua confissão prévia, afirmando: "Acho que matei minha esposa." Os membros da Apoio de Suporte Unificado entraram primeiro. O que encontraram dentro foi o terrível rescaldo de um ataque brutal. Gardai Kilgallen seguiu-os e viu o corpo inerte de uma mulher, deitada entre a porta de um quarto e o corredor. A visão era assustadora. Sua cabeça estava completamente separada do tronco. Ferimentos de faca cobriam seu corpo, e uma faca ainda estava cravada em seu peito, sobressaindo logo acima do seio esquerdo. A cena era uma imagem de horror, uma que ficaria com qualquer um que a testemunhasse. Garda Kilgallen saiu do apartamento e questionou Costa Silva ainda mais. Diego, agora algemado e sob supervisão por suspeita de assassinato, deu uma explicação perturbadora. Ele alegou que sua esposa tentou matá-lo, dizendo: "Ela levou meu coração, ela levou minha cabeça. Fiz isso porque ela me traía." Suas palavras eram incoerentes e pareciam vir de um lugar de delírio, em vez da realidade. O apartamento foi imediatamente isolado e preservado para exame pelo Bureau Técnico da Garda. O que se seguiu foi uma meticulosa investigação forense, com o escritório do patologista do estado liderando a autópsia. A patologista doutora Heidi Ockers confirmou mais tarde o que todos esperavam. A causa da morte foi decapitação.
O ato brutal de decapitação foi um fator primário, mas o trauma por força bruta e asfixia também contribuíram. O pós-morte revelou outras facadas e hematomas, alguns provavelmente defensivos, enquanto Fabiola lutava desesperadamente por sua vida. A cena de pura brutalidade foi apenas o começo, um caso em que a linha entre realidade e ilusão se tornou tão turva que levou a uma tragédia indescritível. Fabiola Camara de Campos era uma mulher de 32 anos que se mudou para a Irlanda do Brasil com seu marido, Diego Costa Silva. O casal se casou em julho de 2016 e chegou em Dublin em dezembro do mesmo ano, ansiosos para começar uma nova fase em suas vidas. Ambos tinham sonhos de aprender inglês, construir carreiras e se integrar à sua nova comunidade. Eles se matricularam na mesma escola de inglês para aprimorar suas habilidades no idioma e ampliar seus horizontes juntos. Fabiola era conhecida entre seus amigos e a comunidade brasileira em Dublin como uma pessoa calorosa, generosa e sonhadora. Nos 5 anos desde que chegou à Irlanda, ela trabalhou como mineradora infantil e funcionária do Fleet Street Hotel, entre outros empregos. Seu esforço valeu a pena quando conseguiu um novo cargo como analista de suporte ao cliente em uma empresa de criptomoedas. Era um papel que ela estava animada, um passo adiante em sua vida que ela e Diego estavam construindo juntos. Aqueles que conheciam Fabiola ficaram devastados ao saberem de sua morte trágica. Após a notícia, ondas de choque se espalharam por toda a comunidade. É um verdadeiro choque. Eu não consigo acreditar. Ela estava apaixonada e feliz, comentou um de seus amigos, lutando para entender como tal tragédia poderia ter ocorrido. A mulher vibrante e ambiciosa que eles conheciam de repente se foi. Diego Costa Silva também já foi visto como um marido amoroso e dedicado. Ele frequentemente expressava seu afeto por Fabiola publicamente, compartilhando poemas e mensagens doces nas redes sociais. Em uma dessas postagens, ele escreveu: "Se eu choro, eu me animo, mas se eu sorrio, é por você." Mas essas declarações de amor contrastavam fortemente com os eventos horríveis que aconteceriam mais tarde. Nos dias após o crime, o apartamento onde Fabiola perdeu a vida se tornou um local de luto. Pessoas de coração partido, muitas que nunca a conheceram, vieram prestar homenagens. Flores se acumularam na entrada do prédio e notas escritas à mão traziam palavras de paz. Uma dizia: "Descanse em paz, anjo", enquanto outras expressavam: "Que a luz do céu brilhe sobre você, descanse em paz." Durante a investigação das autoridades, também houve esforços para notificar a família de Fabiola em São Paulo, Brasil. Seus parentes, muito distantes, ficaram atordoados com a notícia. De acordo com os relatórios, eles estavam desolados e lutavam para aceitar a perda brutal de sua filha. Planos foram feitos para repatriar os restos mortais de volta ao Brasil após a conclusão do exame pós-morte. Uma fonte próxima à família descreveu a tragédia como especialmente dolorosa, dadas as circunstâncias. Esta pobre mulher morreu em circunstâncias chocantes, mas é agravado pelo fato de que sua própria família está do outro lado do mundo. É um caso extremamente triste. A morte de Fabiola foi uma perda devastadora para seus entes queridos e evidenciou as lutas ocultas por trás de vidas aparentemente felizes. Em março de 2024, o julgamento de Diego Costa Silva começou no Tribunal Criminal Central. Desde o início, sua defesa foi clara. Ele se declarou inocente do assassinato de sua esposa Fabiola Câmara de Campos, por motivo de insanidade. O tribunal ouviu uma história arrepiante e trágica de uma descida à loucura alimentada por uma psicose induzida por cannabis, que resultou na morte de uma jovem mulher. O cerne do caso da defesa girava em torno da alegação de Diego de que sua esposa estava possuída por uma serpente. Em seu estado delirante, Diego afirmou que precisava decapitá-la para matar a criatura que havia assumido o controle dela. 2 psiquiatras forenses testemunharam que Diego sofria de um transtorno mental, conforme definido pela Lei Criminal, Lei da Insanidade, 2006. A avaliação deles concluiu que ele estava legalmente insano no momento do assassinato, qualificando-o para o veredicto especial de inocente por motivo de insanidade. De acordo com as evidências apresentadas durante o julgamento, Diego estava sob o efeito de uma psicose devido ao uso prolongado de cannabis. Ele começou a fumar a droga aos 16 anos e a usou regularmente até que sua esposa o incentivou a reduzir em 2020. Apesar de tentar reduzir o consumo, o dano já havia sido feito. Na noite do assassinato, as ilusões de Diego atingiram um pico aterrorizante. Diego relatou ao tribunal que confessou à esposa sobre uma traição, suspeitando que ela agora planejava se vingar dele. A tensão escalou a um ponto em que ele se convenceu de que ela estava possuída e que ela iria matá-lo.
Em sua entrevista com a Gardai, Diego descreveu uma série bizarra e perturbadora de eventos que levaram ao assassinato. Ele se lembrou de se sentir inseguro e de ouvir um som de vibração em seus ouvidos. Ele insistiu que não estava com raiva de sua esposa, mas agiu por puro terror, acreditando que não tinha outra escolha, junto com as vozes em sua cabeça. Na manhã de 4 de novembro, Diego descreveu como sua esposa mordeu sua perna e arranhou seu ombro com as unhas, durante o que ele chamou de briga. Ele respondeu atingindo-a 2 ou 3 vezes com a xícara antes de estrangulá-la até que ela desmaiou. Em seguida, ele colocou o pé em seu pescoço para garantir que ela não se levantasse, seguido de esfaqueá-la no coração. Mas mesmo em seu delírio isso não bastou. Diego acreditava que para matar a serpente, precisava cortar sua cabeça. Nos próximos 10 minutos, ele usou 4 facas diferentes para decapitá-la. Quando interrogado pelo guarda sobre o motivo, Diego apenas respondeu: "Como explicar? Às vezes, você tem que decapitar alguém porque essa pessoa está possuída." A defesa apresentou evidências do Dr. Diabla Duffy, um psiquiatra forense consultor no Hospital Central de Saúde Mental, que confirmou que Diego continuou a sofrer de um grave distúrbio mental, mesmo após o assassinato. Ela recomendou internação contínua, descrevendo sua necessidade de cuidados psiquiátricos especializados. A acusação não contestou o estado mental de Diego. Edward Ducey, advogado da acusação, ressaltou que os psiquiatras forenses concordaram que as ações de Diego foram motivadas por uma psicose induzida por cannabis. Os sintomas incluíam paranoia, delírios e alucinações auditivas, todos os quais turvaram sua percepção da realidade. Em seu resumo para o júri, o juiz Michael McGrath reconheceu a natureza horrível do crime, mas enfatizou que o transtorno mental de Diego o tornou incapaz de entender a natureza e a qualidade de suas ações. O juiz declarou: "Este é um caso em que a trágica morte de uma jovem é ainda mais devastadora pelas circunstâncias que a cercam. Uma vida cheia de promessas foi interrompida de maneira horrível pelas ações do réu." Ele continuou a expressar condolências à família Fabiola, reconhecendo a imensa dor que eles devem continuar a suportar. Após 2 horas e 24 minutos de deliberação, o júri retornou com seu veredicto, inocente por motivo de insanidade. A decisão significava que, em vez de cumprir pena na prisão, Diego seria internado no Hospital Central de Saúde Mental para tratamento. O resultado, embora justo legalmente, foi agridoce para os envolvidos. Quando o veredicto foi lido, Diego desabou em lágrimas. Apesar da ausência da família no julgamento, era evidente que ele finalmente compreendia o peso de seus atos. Para Diego, no entanto, a compreensão de suas ações durante a psicose seria um fardo para toda a vida. O caso foi um trágico lembrete das devastadoras consequências das doenças mentais não tratadas, particularmente quando agravadas pelo abuso de substâncias. O julgamento destacou as preocupações crescentes sobre a psicose induzida por cannabis, uma condição cada vez mais comum na Irlanda devido às potentes cepas que afetam os jovens. As últimas palavras do juiz ao júri foram simpáticas. "Reconheço que este caso pode ter sido emocionalmente impactante e difícil de ouvir para vocês. Agradeço pelo seu serviço e os dispenso de futuros deveres de júri vitalícios." O triste caso de Diego Costa Silva integra um crescente padrão associado à psicose induzida por cannabis. Nos últimos anos, essa condição foi associada a vários casos de assassinato na Irlanda. No último ano, 5 julgamentos por assassinato mencionaram psicose, alarmando sobre o impacto de cepas de cannabis mais potentes. O comissário da Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado Drew Harris e o executivo de Serviços de Saúde alertaram sobre o aumento da potência da cannabis e sua contribuição para problemas de saúde mental, especialmente entre os jovens. O executivo de Serviços de Saúde relata que a dependência de cannabis agora superou o vício em álcool entre os jovens na Irlanda. Aqueles que começam a usar drogas na adolescência têm um risco muito maior de desenvolver graves problemas de saúde mental. Isso não se trata de um caso isolado. Em janeiro de 2019, Jasmine McMonagle foi morta enquanto seus filhos dormiam por perto. Seu agressor, Richard Burke, tinha psicose induzida por cannabis. Em abril de 2023, Stephen Silver foi condenado à prisão perpétua por assassinar Garda Colm Horakan durante um surto psicótico provocado pelo uso de cannabis. Esses e outros casos semelhantes revelam uma preocupante ligação entre o uso prolongado de cannabis e desfechos fatais causados por crises de saúde mental. Se quiser mais conteúdo assim, confira a playlist na tela. Até a próxima, fique seguro!